do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio em letras brancas, voltamos a apresentar. A gente entra no ar agora também com as imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você acompanhando ao vivo a entrada dos ministros indo aos respectivos lugares nesta sessão presencial, respeitados os protocolos de segurança em relação à Covid, para a sessão plenária da tarde desta quinta-feira, com a continuação do julgamento conjunto que vimos ontem com relação à questão dos pacotes que podem ser oferecidos aos novos clientes. Acompanhando ao vivo direto do plenário. Os ministros tomam seus assentos na mesa em formato da letra U invertida. O plenário tem paredes de mármore clara, com um brasão dourado ao centro, uma bandeira do Brasil à esquerda, um crucifixo à direita. A bancada é de madeira. Weber, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, e hoje temos o prazer de ter aqui, representando a Procuradoria-Geral, o professor, o doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, para nosso grande prazer. Muito obrigado. O doutor Paulo Gustavo senta-se à esquerda do ministro sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão Luiz Fux está na parte central da mesa. Ata da 17ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 8 de junho de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Separados por uma Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 24 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Usa toga preta por cima da blusa laranja. Não havendo nenhuma oposição, eu considero aprovada a ata e, pela ordem, eu concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, que formulou esse pedido. Obrigado, presidente. Boa tarde, ministro Luiz Fux. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento ao vice-presidente, ministra Rosa Weber. Deixa eu só fazer um parênteses que eu esqueci. O ministro Dias Toffoli está no nosso plenário na videoconferência. Me desculpe, ministro Toffoli, mas Vossa Excelência está com a visibilidade nítida. Cumprimento também a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, realmente a visibilidade. O ministro Alexandre de Moraes, nítida, tem pele clara, é completamente calvo. Todos usa os toga colegas, preta por cima do terno azul marinho, marinho, camisa vice-procurador azul clara e gravata azul escura. Eleitoral, hoje representando aqui o Procurador-Geral da República. Presidente, eu pedi a palavra e disse a Vossa Excelência, assim como conversei com alguns colegas, inclusive com o eminente ministro Dias Toffoli, que é o autor da resolução 642, e apresento, presidente, a questão de ordem e pedir para distribuir a todos os colegas uma questão de ordem que vale para esse caso, a DI 5399, e para que nós possamos dar uma interpretação daqui para frente, obviamente, pela segurança jurídica, a interpretação à resolução 642 de 2019. O caso em questão aqui, houve voto do relator, o relator... Ministro Alexandre. Pois não. Me desculpe interrompê-lo, e, presidente, também me desculpe. Só pelo seguinte, ministro Dias se a questão de ordem vai ser formulada em um processo, seria importante apregoá-lo, então, presidente, só pela ordem dos trabalhos. Só isso que eu sugiro. Assim, para saber tem processo nós estamos tem vinculação? votando. Então tá. Se tem vinculação... Você... Tem vinculação? É isso que eu tem razão, ministro Dias Toffoli. Quer dizer, tem uma vinculação prospectiva. Sim, exato. A partir desse processo, para os demais também. Então, seria melhor. Tem razão, ministro. Então, eu apenas relembrando os eminentes pares, nós vamos
julgar o ministro Luiz conjuntamente, até Fux porque já houve tem pele contraditório clara, em relação cabelos às três, grisalhos, ação lisos e direta de volumosos, constitucionalidade 5399, veste uma relatoria do toga ministro preta por cima do Barroso, terno escuro, camisa branca, ação gravata direta escura. 6191, também da relatoria de Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, e embargo de declaração da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Nós ouvimos as sustentações orais e vamos votar esses três processos. Nesses três processos, houve de início o plenário virtual. Processos plenário sobre virtual, leis estaduais que tratam da obrigatoriedade de prestadoras de serviço anteriormente no de plenário estenderem virtual. o benefício de E aí, novas Sua Excelência, promoções o ministro Alexandre de aos Moraes, clientes ele traz uma pré-existentes. questão de ordem que influi naquela resolução 642, que foi uma resolução de 2019 da presidência de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Apenas para esclarecer sobre exatamente a lealdade e a coesão da Corte, ontem à noite eu tive a oportunidade de falar tanto com o ministro Alexandre de Moraes quanto com o ministro Dias Toffoli sobre essa questão de ordem que seria suscitada. Então, ambos também tiveram um diálogo institucional e aí está legitimada essa apresentação pelo ministro Alexandre de Moraes. Exatamente, presidente, até porque é uma interpretação da resolução 642 a partir dos fatos que foram ocorrendo, fatos supervenientes que foram ocorrendo. O que prevê o regimento e vale aqui para a ADI 5399. Um dos votos dados foi do eminente ministro Marco Aurélio, que posteriormente se aposentou. E o regimento interno estabelece no artigo 21b que, no caso de pedido de destaque, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para o julgamento presencial, com publicação da nova pauta. E a resolução 642 estabelece que, nesse caso do destaque, seja feito por qualquer ministro, seja feito por qualquer das partes, desde que o relator defina, o julgamento será reiniciado. Tanto que aqui nós sempre verificamos, como no presente caso, o relatório, sustentações orais, então não há nenhuma novidade nisso. Ocorre, presidente, que, e essa questão que proponho, o julgamento será reiniciado e a ideia de que possa ser reiniciado por destaque de qualquer dos colegas é exatamente permitir uma maior discussão. É um tema a ser discutido presencialmente. Sobre leis estaduais, mas esse reinício da obrigatoriedade de prestadoras de serviço de estenderem o benefício de novas promoções aos clientes e aqui é o artigo 941, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que adota a mesma sistemática do nosso regimento interno, artigo 134, parágrafo 1º, no sentido que mesmo o recomeço do julgamento, ele deve manter o voto proferido no caso de aposentadoria ou outro motivo de cessação do exercício do cargo. Diz aqui o Código de Processo Civil, que Vossa Excelência foi o grande coordenador do Código de Processo Civil, diz aqui exatamente isso. E em verdade, é uma prática que nós já utilizamos na questão de vista, por exemplo, seja a aposentadoria de ministros, o ministro que sucede à cadeira não se manifesta. E me parece que a adequação legislativa aqui de interpretação do artigo 941, parágrafo 1º, também é necessária, porque diferentemente de todos nós que permanecemos, o ministro que já votou, ele não pode defender o seu posicionamento. Então, uma vez dado o voto à aposentadoria, ou como aqui se diz, qualquer outro motivo de cessação do exercício do cargo, deve ser, a meu ver, mantido o voto do ministro que já proferiu e que não pode debater e defender o seu voto. Então, presidente, eu fiz um resumo para não gastar muito tempo do plenário. A questão de ordem é exatamente no sentido do plenário fixar o entendimento, assim como ocorre nas vistas, quando se pede vista, fixar o entendimento da validade do voto proferido
por qualquer dos ministros que posteriormente se aposente ou, por qualquer outro motivo, cesse o exercício do cargo, mesmo nos casos de destaque. E aqui, no caso concreto, isso em abstrato, no caso concreto, a presente retomada do julgamento deve preservar o voto proferido pelo ministro Marco Aurélio na sessão virtual de 20 a 27 de 11 de 2020. Obviamente, coloco também no voto, no sentido de garantir a segurança jurídica, esse posicionamento adotado nesse julgamento para frente, né? Logicamente não se aplicando aos processos já julgados. Então, essa é a proposta, presidente. Apenas uma observação, para também ficar claro, porque, por exemplo, nesse processo, há colegas que votaram no plenário virtual, mas que estão presentes. E esses colegas têm, eventualmente... Esses continuam normalmente, podem reiniciar. Não, digo assim, eventualmente... Esses votam normalmente. Não, sim, mas se já votaram, esses votam normalmente. Eventualmente podem... até o final do julgamento pode alterar mudar o voto. Claro. Só o aposentado, que não tem como. Exato, da mesma maneira que em vista, exatamente. Isso. É isso ficar claro que nós, que já votamos, podemos alterar do julgamento. Alterar o voto, exatamente. Então, há divergência? Senhor presidente. Ah. Boa tarde. Boa tarde, ministras. Boa tarde, senhores ministros. Boa tarde, doutor Paulo Bonet, os servidores da casa. Senhor presidente, só para que fique claro a todos que nos assistem que essa Quem fala é o ministro Nunes Marques, sentado à ponta da mesa, ou melhor, do lado esquerdo. Até então. Essa é uma prática que foi adotada por muitos colegas que se encontram hoje nessa sessão. Tem pele morena clara, cabelos grisalhos, usa toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata azul. O Marco Aurélio, no caso, fui eu que pedi o destaque. Mas antes disso, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio... Perdão, só uma parte. Essa sessão que pediu destaque foi o ministro Luiz Fux, o ministro-presidente. Eu pedi um destaque, o ministro Fachin me superou. Eu tenho uma relação aqui de todos que pediram. Mas é só para esclarecer. Houve uma consulta feita pelo ministro Marco Aurélio à presidência do tribunal, ofício número 20 de 2021, onde Sua Excelência diz: senhor presidente, ante a pandemia Covid-19, passei a liberar processos para apreciação no ambiente virtual. Relativamente aos casos da competência do Pleno, iniciadas as sessões, tornei públicos votos em processos que acabaram destacados por integrantes do colegiado, relação e anexo. Consideradas a proximidade de minha aposentadoria e sobrecarga da pauta de julgamentos por videoconferência, a necessidade de adequação da resolução 642 de 2019 e até mesmo a garantia do juiz natural, solicito a Vossa Excelência providências voltadas ao cômputo, apesar dos destaques implementados, dos votos proferidos nas sessões virtuais. Atenciosamente, ministro Marco Aurélio. E anexa a relação de processos em que Sua Excelência lançou voto no ambiente virtual e que, eventualmente, poderia ter pedido de destaque e legítima preocupação de Sua Excelência se o voto lançado iria ser computado ou não. Em resposta à presidência deste tribunal, no despacho número 168-7388-2021, relativo a esse processo, que foi aberto um processo administrativo no SEI, o presidente Luiz Fux respondeu à resolução 642 de 2019, que regulamenta os julgamentos realizados no ambiente do plenário virtual, prevê que o processo objeto de destaque terá seu julgamento reiniciado, sem cômputo de votos eventualmente disponibilizados, seja do ministro relator, seja dos demais ministros. Essa é a providência a ser aplicada às sessões virtuais realizadas desde a vigência da norma, da referida norma. Digo isso por quê? Porque quando vi na proposta de Vossa Excelência, e adianto que não sou contrário a ela, eu estou de acordo e não vejo a diferença entre o ambiente virtual e o ambiente físico. Não há porquê se destacar um processo e não se resguardar os votos lançados. O que eu friso é que a regra até então posta era essa, com ampla possibilidade de ser executado por qualquer membro dessa corte.
Eu faria apenas um adendo à proposta de Vossa Excelência. Em pauta, processos sobre leis estaduais que tratam de obrigatoriedade de prestadoras de serviço de estenderem em benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Vossa Excelência vai dizer que estamos a violar o princípio da impessoalidade. Esta é uma interpretação que vale para todos os processos. Essa é a intenção de Vossa Excelência, não é isso? Todos. Daqui para diante. Sim, daqui para diante, obviamente, resguardada a segurança jurídica. Os julgamentos que virão de destaques feitos. Todos os julgamentos daqui para frente. Por quê? Por que eu digo isso? No pedido que fiz, eu não fiz isolado e até agora, vou inovar dizendo o seguinte, até agora eu nunca pratiquei um ato nessa corte que outro não tenha feito. Nenhum. Não inaugurei, não inventei nada até agora. O destaque não foi de Vossa Excelência. Não, isso não. O destaque foi do presidente, o ministro Luiz Fux. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando agora de quem já fez. Então, um apanhado Ministro muito rápido Nunes Marques. que eu fiz. Nós temos o RE 592.616, relatoria do ministro Celso, ISS na base do PIS e do COFINS, pedido de vista do ministro Luiz Fux em 27/8/2021. Esse é um dos casos em que já há voto lançado do ministro Celso. ADI 4730, relatoria do ministro Marco Aurélio, aproveitamento de servidores em cargo com distinção de nível de escolaridade. Pedido de Vossa Excelência, de destaque, em 20 de outubro de 21. ACO 3359, cálculo do Bolsa Família no contexto da pandemia. Eu pedi destaque, em 2/8/21. RE 1.276.977, ministro Marco Aurélio, revisão da vida toda. Eu pedi destaque. ADO 13, remuneração de delegados de polícia de Minas Gerais. Pedi destaque de Vossa Excelência. ADPF 70, monopólio da preservação do serviço postal. ADI 3159, organização da carreira de especialista em meio ambiente. ADI 3697, regime jurídico dos procuradores do Estado do Rio de Janeiro. ADI 4872, resolução 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. ADI 5032, ADI 5385, MS 37132, MS 37522, já para não cansar Vossas Excelências, não me poupo da matéria, mas é fácil buscar. O ministro Edson Fachin, MS 37522, o RS 659.412, incidência do PIS sobre receita oferida na atividade de locação de bens imóveis, ministro Luiz Fux, o RE 835.818, crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, ministro Gilmar Mendes, e friso, alguns destes destaques foram feitos quando a votação já estava encerrada, já que se computavam 11 votos. Alguns desses destaques foram feitos dessa forma. Então, só para mostrar que eu estou ombreado a várias posições de colegas dessa corte e muitos outros que eu tenho uma relação. Então, a minha preocupação e o adendo que eu faço é isso. A regra serve para todos. Então, todos estes processos que eu não concluí a enumeração, são 21 aqui que eu consegui rapidamente buscar, que foram pedidos destaques no ambiente virtual e que já há voto lançado do ministro Celso de Mello e do ministro Marco Aurélio, seguirão a regra, se eventualmente aprovada, de hoje. Ou seja, os votos lançados em todos eles valerão. Exato. É isso? Exato. O que já foi julgado, foi julgado. Julgamento encerrado. Ministro Alexandre. Mesmo que o destaque não tenha considerado o voto dos ministros aposentados, já foi julgado. O que vier a ser julgado, a regra a partir de agora. Exatamente, ministro. Eu estou de acordo. Presidente. Eu só queria fazer um esclarecimento que o ministro Luiz Fux Nunes Marques destacou e tem razão. Me foi feita uma consulta pelo eminente ministro Marco Aurélio. Ele gostaria que os votos dele fossem computados. Eu consultei o colegiado, mandei ofício para todos os gabinetes e, naquela oportunidade, os colegas entenderam diversamente do que hoje se propõe. Por isso é que eu respondi ao ministro Marco Aurélio que eu não poderia aproveitar os votos dele, mas a partir de agora, se houver aprovação, nós vamos aproveitar os votos do ministro Marco Aurélio. É bom até porque estão e do ministro Celso de Mello. Ministro Celso de Mello. Eu gostava tanto dele que eu não imaginei tanto que ele já tivesse afastado. Presidente, eu peço a palavra, por gentileza. O eminente ministro Cássio Nunes Marques levanta uma ministro questão Ricardo que Lewandowski se revela, de certa maneira, preocupante. Quer dizer,
É possível destaque depois de proferidos 11 votos já? Eu penso que não, data vênia, porque 11 votos o julgamento se encerra. É uma regra. Não há por que reabrir. Isso precisa ficar claro. Essa é outra questão que eu acharia importante também já Ministro definir. Alexandre Vamos decidir de Moraes. essa questão. Já pode E eu me definir. permito, já que estou com a palavra, senhor presidente, é uma dúvida que eu tenho, o meu gabinete tem. Muitas vezes a gente pede destaque. Eu peço destaque. Demora muito para ser julgado em função de uma pauta extremamente complexa do plenário desta Suprema Corte. Com a passagem do tempo, surgem fatos supervenientes que revelam que esse pedido de destaque que foi feito deixa de ter sentido. E há uma certa perplexidade minha e do meu gabinete no sentido de saber se quem pediu destaque pode desistir do destaque. Eu acho válido isso. Às vezes a premência, né, da resolução do assunto exige que se recoloque no plenário virtual. Então, além dessa questão que foi agora ventilada pelo ministro Cássio, que eu acho que temos que decidir, eu gostaria também que nós nos pronunciássemos sobre esta possibilidade, que eu desde logo acho legítima, de que aquele que pediu destaque pode desistir do destaque em função, enfim, questões supervenientes. Eu não vejo nenhum problema. Essas três questões acho que são importantes. A questão do voto Ministro do Alexandre de ministro Moraes. aposentado, valer no destaque. A questão de encerrado o julgamento, os 11 votos, não há razão para destaque. E a questão da desistência do destaque, porque realmente, às vezes até a lei é revogada. Isso. E nós queremos colocar no plenário virtual para declarar perda do objeto e não há. Mas isso acho que é a necessidade de uma mudança, na verdade é mudança determinada pela presidência. Porque às vezes outros casos semelhantes são julgados pelo próprio plenário e o pedido de destaque Ministro deixa de ter Lewandowski. sentido. Então pode voltar perfeitamente para o virtual. A leitura que faço pedindo permissão é que Ministro Nunes Marques. Da formação de cada ministro, se teve uma experiência mais fazendária ou humanitária, tem uma visão diferente e tem, às vezes, a expectativa de convencer alguns colegas num debate democrático que é o nosso colegiado. Então, quando eu digo que não estou só, eu menciono rapidamente dois casos de relevância, de extrema relevância. Crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. O ministro Gilmar Mendes pediu o destaque quando estava 6-5. Nosso presidente, no caso do PIS e COFINS sobre locação de imóveis, também ao final. É uma preocupação que o colega tem, legítima, de tentar trazer para o colegiado o debate. Mas, a partir do momento que a inteligência da maioria desse colegiado firmar entendimentos, vamos seguir. A minha preocupação é se a regra serve para todos, porque nós temos mais de 21 pedidos de destaque em que já foram lançados votos do ministro Marco Aurélio e do ministro Celso de Mello. Valeria para todos. Para todos. Presidente, acho que o ministro Dias Toffoli havia pedido a palavra. O ministro André Mendonça pediu anteriormente, eu vou conceder. Vossa Excelência quer ouvir o ministro Dias Toffoli? Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Ministro Dias Toffoli, por videoconferência. Paulo Gonet, pelo Ministério Público, senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, a ideia do plenário virtual é a reprodução total do que é o plenário físico. Então, a concepção é essa. Evidentemente que quando aprimoramos o plenário virtual, que nasceu lá na gestão da ministra Ellen Grace, e aqui sempre me coloco a renovar a vanguarda da atuação de Sua Excelência ao, em 2007, propor o plenário virtual inicialmente para fins de análise da repercussão geral e depois foi sendo aprimorado ao longo do tempo nas gestões que se passaram e depois na gestão anterior com uma reformulação mais aprofundada. É óbvio que não seria possível imaginar, do ponto de vista de normativo, das várias possibilidades que iriam ocorrer. E o que se colocou lá foi exatamente isso, o reinício do processo no plenário físico, até porque, inicialmente, isso já tinha um precedente. Quando nós analisávamos
um caso com repercussão geral, ainda quando o plenário virtual era única e exclusivamente para repercussão geral, e nós analisávamos o caso já após ter admitido a repercussão geral, numa questão de ordem, nós decidimos a possibilidade de rever a repercussão geral. Isso já ocorreu às tantas, depois desse precedente lá anterior, que vários dos colegas hoje que integram a Corte ainda não integravam o Supremo Tribunal Federal. Então, isso se deu a ideia de que o plenário, se isso dava a ideia, de acordo com esse precedente, que o plenário físico recomeçaria, digamos assim, do zero, inclusive com as sustentações orais. Isso tudo foi debatido e analisado em questões de ordem. E agora também, em questão de ordem, o ministro Alexandre de Moraes traz um tema que é importante, porque se no plenário físico os votos proferidos, e aqui podemos citar pelos dois últimos colegas que deixaram a Corte em razão da idade, o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio, se no plenário físico os votos são aproveitados, então por que não aproveitá-los também naquilo que foi no plenário virtual? Eu também não vejo problemas deste aproveitamento. A única coisa, e aí o objeto prático da minha intervenção, é de que muitas vezes ocorre de surgirem temas novos, prejudicialidade, fatos novos, e aí, evidentemente, se surge um tema novo, e isso já aconteceu no plenário físico no passado, em que o relator não esteja mais presente, porque se aposentou, evidentemente que a sua cadeira poderá votar. Aliás, na data de ontem, a ministra Rosa Weber, conduzindo um processo, colheu o voto do ministro André Mendonça numa proposição de redação de tese, embora Sua Excelência não tenha votado, porque votara o ministro Marco Aurélio no julgamento no sentido da negativa de provimento, mas uma vez, no sentido de dar provimento o relator ministro Marco Aurélio. Mas uma vez a maioria tendo negado o provimento, ou seja, diferindo da posição do relator e tendo aquela posição de que todas as cadeiras, mesmo as que votarem em um sentido ou em outro, no fim, ao fim e ao cabo, votam quanto à tese, Sua Excelência Ministra Rosa Weber, de maneira correta e adequada, deu a palavra à cadeira do ministro André Mendonça, que foi precedido na cadeira pelo ministro Marco Aurélio, para que ele votasse a tese. Ou seja, pode ser que surjam casos novos durante um julgamento em que já houve a votação. Então, aí, a cadeira há de se fazer presente. A cadeira há de ter a possibilidade de julgar uma eventual prejudicialidade, uma questão de ordem que seja proposta por um dos colegas. Nesse sentido, senhor presidente, a proposição que eu faço agora, e dirigida mais diretamente ao ministro Alexandre de Moraes e aos colegas, e ao ministro Alexandre por seu proponente, é que, uma vez, parece que, embora não esteja no plenário físico, mas captando aqui as discussões, que não haverá maiores divergências quanto à proposição, é que nós, então, formulemos um aprimoramento na resolução. Por que isso é importante? Para que também, não só nós, mas as partes, os advogados, o sistema de justiça, Ministério Público, Advocacia Pública Privada e Defensoria tenham conhecimento dessa sistemática. Então, a minha proposição, ao fim e ao cabo, é que nós possamos, já com a experiência que temos vivido, é que nós façamos um aperfeiçoamento da resolução, já prevendo isso, que no surgimento de fatos novos a cadeira poderá falar, mas que fica preservado o voto já proferido. Eu penso que talvez seria a saída adequada, e não só uma questão pontual, numa questão de ordem, num processo que, embora vá valer para os casos que venham a ser pautados no presencial agora, os futuros, mas que todas as partes do sistema de justiça já tenham conhecimento. Isso, em uma semana, é possível de ser feito uma adequação dessa resolução. É a minha proposição.
sempre lembrando da possibilidade de a cadeira falar se surgir fatos novos. Presidente, acho que as duas questões são complementares. Ministro a votação Alexandre da questão de Moraes. ordem, que é uma questão jurisdicional, já decidindo a partir de agora, daqui para frente, os votos são válidos. Processos sobre leis estaduais que tratam da obrigatoriedade de prestadoras de serviço de estenderem benefícios de novas promoções aos clientes pré-existentes. Ressaltou o eminente ministro Dias Toffoli, o plenário virtual é o avatar, né, para usar um termo moderno aqui, o avatar do plenário físico. Então, se o plenário físico é possível, como ontem a ministra Rosa concedeu a palavra ao eminente ministro André para votar, no plenário virtual a mesma coisa. Então, já decidida, se a maioria assim decidir pela questão de ordem, já valendo para os casos concretos, se Vossa Excelência concordar, eu e o ministro Toffoli, se o ministro Toffoli também concordar, podemos elaborar uma redação para especificar melhor. Eu fico à disposição, se o ministro Toffoli entender, por bem, Vossa Excelência. Não, eu, na qualidade de presidente, eu vou receber com bom grado os subsídios dos colegas e baixo uma outra resolução. Pois não. Exatamente, a ideia era essa, mandar a Vossa Excelência a contribuição. Presidente, Vossa Excelência me permite uma intervenção rápida? Eu ouvi com atenção a intervenção do ministro Toffoli, acho que Sua Excelência tem toda a razão. Eu estou apenas imaginando o seguinte: o jus postulante de qualquer parte, seja num processo subjetivo, seja num processo objetivo, ele adquire uma feição final no momento em que se inicia o julgamento. Ministros debatem questão de ordem sobre validade de votos apresentados no plenário virtual. Petição inicial formulada. Então, em julgamentos quando o juiz, reiniciados no plenário presencial, emite um julgamento, né, ele profere um voto, ele o fez com base na petição inicial que acabou estando perfeitamente configurada no momento do início do julgamento. É certo que podem surgir fatos novos, fatos supervenientes, fatos de natureza prejudicial que podem levar até a perda de objeto da ação. Então, neste caso, eu penso que o juiz que substitui o ministro aposentado, evidentemente, poderá se pronunciar sobre este fato superveniente, mas não mais sobre aquilo que estava na petição inicial. Essa é uma questão. Segunda questão, senhor presidente, é o seguinte: nós discutimos longamente aqui, me lembro disso, que a tese nas ações de caráter objetivo as teses constituem inovações. Isto não está previsto na lei, não está previsto na Constituição em lugar nenhum. Quer dizer, eu defendi sempre essa posição de que não se deveria ter elaborar uma tese nas ações de caráter objetivo. Ministros debatem questão de ordem sobre validade dos votos apresentados no plenário virtual em julgamentos reiniciados no plenário presencial. Quem fala é o ministro Ricardo Lewandowski. Nas ações de caráter objetivo e não subjetivo, na repercussão geral, a tese é de rigor. Mas nas objetivas nós começamos, por uma praxe nossa, elaborar uma tese. Então, essa é a segunda questão. Eu acho que quem substitui o ministro aposentado vota nos fatos supervenientes e pode votar na tese também, que é um plus. Não vejo nenhum problema, como fez ontem o eminente ministro André Mendonça. Mas o que me parece importante agora é definirmos a proposta do eminente ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, quem já votou e se aposentou, esse voto até porque é um ato regimentalmente perfeito, ele deve ter sem nenhum vício, não há por que desconsiderá-lo. Então, essa questão, nesse caso, eu acho que a Corte, nessa questão de ordem, já pode se pronunciar. E eu ficaria muito satisfeito se a Corte respondesse a essas duas questões que foram formuladas agora. Primeiro, aquela do ministro Cássio Nunes. Uma vez completados os 11 votos, se esta votação é definitiva ou não. E a outra questão que eu formulei, peço que a Corte se pronuncie, se for possível, no sentido da viabilidade da desistência de um pedido de destaque. É isso, presidente. Senhor presidente. O ministro André Mendonça com a palavra.
Minhas saudações a Vossa Excelência, aos eminentes Ministro André Mendonça senta-se à direita, na ponta da mesa, em formato de letra U invertida. Sobre a questão de ordem, eu adianto minha discordância, logicamente com as devidas vênias, não só o proponente, mas aqueles que, porventura, se alinham a esse entendimento. Manifesto minha concordância com esses 2 pontos, mas não com a questão central. Por quê? Para mim é uma questão de constitucionalidade, de contraditório e de ampla defesa. Eu estou tratando aqui de um prosseguimento de julgamento ou é um novo julgamento? Se é um prosseguimento de julgamento, eu não tenho mais sustentação oral, eu não tenho mais esclarecimentos que eventualmente possam ser feitos aqui em matéria de direito. E quem se aposentou, se é verdade que não tem mais como defender sua tese, também não tem mais o direito de rever sua posição à luz das sustentações orais que serão feitas aqui. Então, a questão aqui é de direito constitucional, de contraditório, sob a minha ótica, e de ampla defesa. Se segue o julgamento sem direito a sustentações orais, eu acho que a tese é válida. Agora, se reinicia o julgamento, abrindo-se as partes, que direito a parte tem de, numa sustentação oral, convencer o ministro que se aposentou? Ou os ministros que se aposentaram? O jogo já começa com 2 a menos. Ministros debatem questão de ordem sobre validade de votos apresentados no plenário virtual em julgamentos reiniciados no plenário presencial. Eu não vejo com justiça, não acho que traga segurança jurídica, e digo isso com muita tranquilidade, porque, salvo engano, não pedi destaque até o presente momento. Eu costumo pedir vistas para meditar sobre o assunto, porque entendo que, até em respeito, às vezes, aos votos que já foram lançados. Agora, uma vez trazido aqui, não é questão de quem vai julgar, é do direito da parte de trazer a sua tese perante o Supremo Tribunal Federal. Ela não terá direito de trazer sua tese a todos os ministros. Então, se vencido, eu peço que se consigne minha divergência em relação à questão de ordem. Agora, de toda maneira, quando o processo entra no plenário virtual, o advogado ele tem direito. Exato, presidente. A sustentação. Com todo respeito ao posicionamento do ministro. Mas nem todos sustentam. Nem todos de nós temos tempo para fazer a devida atenção nas sustentações orais que estão no plenário virtual. Não, isso eu não concordo. Desculpe, ministro André. O meu gabinete tem tempo de verificar todas as sustentações orais. Não é o gabinete, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu ouço todos. A verdade é que é uma mera liberalidade nós novamente deixamos a sustentação oral. Não é liberalidade sob a minha ótica. É porque não há nenhuma previsão constitucional ou legal nisso. E também os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça estão lado a lado. Desculpe, eu não vou interromper. A palavra comigo. Presidente, é uma mera liberalidade a repetição. Aqui já foi discutido, inclusive, isso pode ficar para uma outra oportunidade, é que o destaque deveria ser colocado em julgamento antes dos votos o destaque, porque a partir dos votos, quando a parte vem aqui, já sabe quem votou. É uma inversão. Então, uma mera liberalidade. A parte já teve a oportunidade de fazer sustentação oral, o contraditório já foi satisfeito e, obviamente, os ministros que votaram devem ter respeito àqueles ministros que se aposentaram. O ministro já votou, já analisou. Então, presidente, eu insisto que votemos e, obviamente, a maioria saberá decidir o que for melhor. Por favor, senhor presidente, não é questão de respeito aos ministros que se aposentaram. Ministro André Mendonça. Respeito, meu ponto foi respeito às partes. Se o Supremo Tribunal Federal, nós entendermos que, então, já se fez a sustentação oral e não se segue a sustentação oral, eu concordo com a questão de ordem.
mas ainda assim sob o protesto de entender que não é o melhor para o contraditório e ampla defesa. Não, a ideia, eu estou entendendo, a ideia seria que, se o ministro pede destaque, em primeiro lugar, respeitam-se os votos já proferidos que se aposentaram, e eu não acho que seja necessariamente obrigatório. Ministros debatem questão de ordem sobre validade dos votos apresentados no plenário virtual em julgamentos reiniciados no plenário presencial. Quem faz o destaque é exatamente para trazer para o físico. Não sei, mas é porque nós vamos mudar o artigo do reinício. Exatamente. Como nós vamos mudar o artigo do reinício, esse é o ponto. Pode prosseguir o julgamento. Eu acho que é um ponto convergente. Isso, presidente. Prossegue o julgamento. Essa é uma solução interessante, sabe por quê? Na verdade, Ministro nós não Lewandowski. temos que reiniciar as sustentações orais, porque as sustentações orais já foram proferidas os debates. Quer dizer, então, se nós simplesmente retomássemos o julgamento no presencial, sair, quando se pede destaque, então recomeça o julgamento no presencial, mas considera-se os votos já dados pelos ministros aposentados. Só que nós dispensaríamos, porque foi talvez uma liberalidade ou até um excesso, reiniciarmos novamente as sustentações orais. Por que nós vamos ouvir novamente os advogados se já ouvimos? O meu gabinete e eu também, com a devida vênia, prestamos muita atenção nas sustentações orais que são feitas no plenário virtual. Portanto, não vejo por que reiniciarmos as sustentações orais aqui já feitas. Nós simplesmente, quem pede destaque, o que pretende aquele que pede o destaque é que a questão seja, como diz o ministro Cássio, discutida presencialmente, onde a interlocução entre os ministros ela é mais viva, mais intensa, onde se pode eventualmente fazer prevalecer um determinado ponto de vista daquele que pede destaque. Então, talvez a objeção do ministro André, a objeção do ministro André, que é válida, pudesse ser perfeitamente superada e conciliando com o que disse agora o ministro Alexandre de Moraes, é o seguinte: pede-se destaque, os votos já proferidos no virtual são mantidos, pelo menos no que diz respeito àqueles que se aposentaram, e como nós fazemos no próprio presencial, aqueles que eventualmente se convencerem de que uma outra tese seja melhor, até o final do julgamento pode mudar o seu voto. Só que nós não reiniciaríamos as sustentações orais. Não é um bis in idem, desnecessário. Nós já fazemos isso, ministro Lewandowski, quando há um pedido de vista. Exato. No virtual, e é devolvido para o plenário. O julgamento prossegue. No virtual. A única diferença será que a vista, quem traz a vista, ministro Alexandre de Moraes, a falar no plenário físico. Mas, no caso do destaque, o relator é que vai iniciar a discussão, sem sustentações orais. Mas o ministro André tem razão quando diz, olha, se votarmos dessa forma, teríamos que riscar a expressão reiniciar, porque realmente fica contraditório. Se reiniciar o julgamento, é muito simples. A solução que eu ia trazer era essa, trazida pelo presidente e pelo ministro Carlos Lewandowski. Continua. Ao invés prossegue o julgamento. Prossegue o julgamento. Vale dos votos já proferidos. Ministros debatem questão de ordem sobre validade dos votos apresentados no plenário virtual em julgamentos reiniciados no plenário presencial. Tem a palavra o ministro Dias Toffoli por videoconferência. Em questão de ordem, revolucione todo o sistema. Eu sou a favor de reiniciar o julgamento. Então, presidente, vamos votar a questão de ordem, se o ministro Toffoli concordar, e essa disciplina ficaria para como... Porque eu acho que é fundamental que nós preparemos uma resolução, submeta a comissão regimental com pedido de urgência e possamos levar isso a uma administrativa, mesmo que virtual, o mais rápido possível. Porque são muitos se for para dar continuidade ao julgamento, eu já adianto que eu sou contrário. Eu não sou contrário a manter o voto já proferido, mas eu entendo que há que se retomar o julgamento no plenário físico com sustentações orais, mesmo que se considere o voto já proferido no virtual. Até porque no virtual teve direito, como disse o ministro Alexandre, a sustentações orais. Então, a preocupação do ministro André com a devida vênia está superada. Mas eu acho que se vai se retomar o julgamento no plenário físico, eu acho sim que estamos a privilegiar
a mais não poder, mesmo que fosse desnecessário, o contraditório e a ampla defesa com o reinício das sustentações e com um relato. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental que seja recolocado. Para tudo isso, eu penso que o ideal é que nós façamos esse debate, né, de uma maneira administrativa. Eu acho que já captamos a ideia. Me parece que a maioria no sentido, embora eu não possa falar pelos que não falaram, mas pelo que eu capto, há uma ideia de se preservar os votos proferidos, mas a sistemática como um todo não dá para mudar numa questão de ordem. Então, porque vai ficar obtedicto para cá, obtedicto para lá, as partes e o sistema de justiça não saberão, eu não vou saber, então, o que vai ocorrer, essa questão de deu 11 votos, vai encerrar o julgamento virtual. Veja o que nós estamos aqui a falar. Nós estamos trazendo insegurança jurídica. Uma coisa é específica, a questão de ordem trazida pelo ministro Alexandre de Moraes. As outras questões que estão sendo colocadas, só uma maneira de nós discutirmos. E isso é uma questão administrativa, é uma questão normativa do tribunal. Então, porque senão eu vou ter que pedir vista aqui para analisar essa questão de ordem, ministro Alexandre, porque ela está dando uns debates, ela está indo para um encaminhamento que aí eu não concordo. Ministro Toffoli, se permite, eu também entendo que é necessário, até porque trouxe somente isso, os colegas, vamos voltar à questão de ordem, a questão de ordem em relação à validade dos votos dos ministros que se aposentaram nos termos do Código de Processo Civil, e na sequência, o presidente analisa a necessidade administrativa de alteração da resolução. Essa é a minha proposta, ministro Lewandowski. E aí os colegas me mandariam, cada um... Exato. E eu ainda não ouvi a ministra Rosa, que ainda vai trazer a sua sugestão também. Não, presidente, vou facilitar. Eu vou também sugerir a Vossa Excelência que coloque em julgamento a questão de ordem e que nós nos atenhamos à questão de ordem. Quanto ao plenário virtual, eu comungo da compreensão que foi exposta pelo ministro Toffoli, de que o nosso plenário virtual há de ser, nas palavras do ministro Alexandre, um avatar do plenário presencial. O que nós fazemos aqui, podemos fazer aqui, deveremos poder fazer quando o processo está no plenário virtual. Isso. E o plenário virtual ele está em permanente construção, nós estamos aperfeiçoando o Instituto. Estamos, de fato, eu acho, fazendo as devidas adequações. Eu mesma tenho várias sugestões e que não é nem o caso de agora trazê-las, porque também entendo que devam ser debatidas em numa reunião que Vossa Excelência convoque administrativa. Deus me permita conseguir convocar e realizar essa reunião. Eu gostaria só de destacar o seguinte. Votamos a questão de ordem sobre o aproveitamento do voto do ministro aposentado, que deve ser preservado. Ministro Luiz Fux. E, posteriormente, os colegas vão remeter à presidência. Ministros debatem questão de ordem sobre validade de votos apresentados no plenário virtual em julgamentos reiniciados no plenário presencial. Do plenário virtual, com destaque, com vista, enfim. E aí nós vamos debater uma nova resolução, como o ministro Toffoli está sugerindo. Porque, realmente, por exemplo, já há pedidos de intervenção nessa questão de advogados. Recebi agora. Então, como a questão de ordem é um ato interna corporis, cabe a nós decidirmos, e não com intervenção da advocacia nesse exato momento, eu poria em votação tão somente se nós vamos preservar os votos dos ministros aposentados, quiçá com outro destino, que já foram proferidos. Okay. E o sucessor na cadeira fica, então, impedido de votar, como de regra. Depois nós sabemos aqui que até vencido pode votar a tese. Então, isso não é problema nenhum. Eu vou colher os votos para ficar bem claro aquilo que nós estamos dizendo. Então, eu colho voto na questão de ordem do ministro
Alexandre de Moraes para a preservação dos votos dos ministros aposentados, os que se despediram e já deixaram o voto consignado no plenário virtual. É só essa questão agora, nesse exato momento. O ministro Roberto Barroso queria fazer alguma... Não, eu só quero ter certeza absoluta do que a gente está votando. Isso, só isso. Acaba de anunciar. Só restringindo a isso. Muito bem. Então, eu vou colher os votos. Cada um com a sua... Com a minha... Só peço registrar a minha divergência Perdão, ministro André. Eu poderia pedir ao ministro Alexandre que reapresentasse a exata questão que estamos decidindo? Pergunta isso. Vai uma questão importante. Ministro Alexandre, a proposta eu já não votaria, por exemplo, os 3 processos de hoje. Seria isso? Não aplica hoje. Não. Hoje aplica hoje. Se aplica. Aplica o processo de hoje. Exatamente. Tá. Então, propõe a questão de ordem no sentido do plenário fixar o entendimento da validade de voto proferido por ministro, posteriormente aposentado, ou que eu nem coloquei, mas nos termos do Código, aposentado, ou outro motivo de cessação do exercício do cargo, mesmo em caso de destaque. E agora, no caso concreto, que apresente retomada do julgamento, preserve o voto proferido pelo ministro Marco Aurélio na sessão virtual de 20 a 27/11. Considerando que esse encaminhamento implicaria uma inovação na prática da Corte, em casos de migração do plenário virtual para o ambiente convencional, proponho, no sentido de garantir a segurança jurídica, que esse posicionamento passe a ser adotado a partir do presente julgamento para frente, logicamente não se aplicando aos processos já julgados. Essa é a questão. Ministro Alberto Barroso está esclarecido? Esclarecido. Então, vamos tomar os votos. Tomar os votos, acho que todos já tiveram a oportunidade de se manifestar, vamos tomar os votos. Então, como vota o ministro André Mendonça? Senhor presidente, eu, com a devida vênia... Só nessa questão. Com a devida vênia, eu divirjo do eminente proponente. Bueno. Ministro Cássio Nunes Marques, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, com todas as considerações que já foram feitas e ficou bastante claro que não se trata tão somente do caso concreto, mas de todos os processos, que são mais de 25 processos que foram pedidos, em que há pedidos de destaque, e em todos eles serão preservados os votos dos ministros que já se aposentaram e já estavam lançados no plenário virtual, eu acompanho a proposta. Não tenho divergência. Agora, como vota o ministro? Essa lista aqui, ela está... Edson Fachin. Essa lista está toda confusa. O ministro Fux mostra um papel. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, as eminentes ministras, os eminentes pares. Ministro Fachin está à esquerda. Nessa questão de ordem específica, senhor presidente, há 3 razões que me levam a acompanhar a proposição de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, com a vênia da divergência. A primeira dessas razões é um horizonte que sempre defendido, a simetria ministros entre plenário virtual e questão de ordem físico, sobre portanto, validade dos votos de ministros aposentados em julgamentos reiniciados no plenário presencial. De uma ou de outra ambiência. A segunda razão é a dimensão pedido de destaque no do que virtual. a questão de ordem se propõe a resolver. E a terceira emergiu do voto e da intervenção e do voto do ministro Nunes Marques e nos debates que se seguiram, evidenciando que estamos a aplicar, como nem imaginaria fosse diferente, a todos os feitos a partir deste julgamento, inclusive aqueles da sessão previstas, as hipóteses, as ações para a sessão de hoje, estas já se aplicará, caso esse seja o entendimento majoritário. Portanto, acompanham o eminente ministro Alexandre de Moraes. E como vota Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso? Presidente, eu, pegando o gancho do ministro Luiz Roberto também Barroso gostaria de está à direita, a iniciativa ao lado do pioneira da ministro ministra Ellen Grace. Alexandre Na vida é bom de a gente Moraes. dar os créditos
E nem eu me lembrava mais que tinha sido iniciativa de Sua Excelência. E aproveito para louvar o próprio ministro Dias Toffoli, em cuja gestão se ampliou significativamente o plenário virtual. Ministros votam questão de ordem sobre validade de votos de ministros aposentados em julgamentos reiniciados no plenário presencial. Positivo. Nós estamos decidindo, presidente, eu quero ter certeza... Após pedido de destaque no virtual. Tendo um ministro votado no plenário virtual, supervenientemente se aposentado, havendo pedido de destaque para reinício do julgamento em plenário físico, aquele voto dado pelo colega que se aposentou é computado. É essa a questão de ordem. Eu estou de acordo com ela. Como vota Vossa Excelência, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber? Obrigada, presidente. Eu acompanho integralmente a proposta do ministro Alexandre de Moraes. Como vota Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia? Ministro Dias Toffoli, não é anterior? Ministro Dias Toffoli? Sim, ele está noite. Mas posso votar, cumprimentando. Depois ele volta, ele sai, caiu a rede. Pois não. Cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministra ministros, Carmen Lúcia, senta-se à esquerda, ao lado da ministra Rosa. Procurador-Geral presente nesta sessão, senhores advogados e os senhores servidores, também eu, senhor presidente, acompanho integralmente a formulação apresentada na proposição do ministro Alexandre de Moraes, a quem acompanho. Voto Vossa Excelência, nosso vice-decano. Senhor presidente, pedido vênia ao ministro André Mendonça, eu acompanho o ministro Alexandre de Moraes. E eu também não tenho aqui no nosso vídeo o ministro Gilmar Mendes. Bom, eu, à míngua da possibilidade do ministro Gilmar Mendes votar, eu também pedido vênia a Vossa Excelência, ministro André Mendonça, eu acompanho a questão de ordem levantada pelo ministro Alexandre de Moraes. Com isso, nós temos o seguinte placar, porque nós temos 2 votos faltantes. O ministro Dias Toffoli... Só o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 votos, acolhendo a questão de ordem, e um voto divergente, fica aprovada a questão de ordem suscitada, o que me imporá modificar, já autorizado pelo plenário, esse aspecto do acrescentar um parágrafo que é possível acrescentar até no artigo 4º. Ministros votam questão de ordem sobre validade de votos de ministros aposentados em julgamentos reiniciados no plenário presencial após destaque no virtual. Mantidos. A redação não é difícil. Agora, evidentemente que fica aberto aos colegas me sugerirem essas outras que vale a pena que, nesse exato momento, vale a pena que não demorem. Então, fica aprovada essa questão de ordem, inclusive para o presente julgamento. Então, no presente julgamento, só para eu ter uma ideia, no presente julgamento são 3 ações declaratórias. Aqui, nesses julgamentos, já houve voto de algum ministro aposentado? Nesse aqui, o ministro Marco Aurélio. Sim. Só, então, só para informar o plenário também, na ação direta com constitucionalidade 5399, que é a da Associação Nacional de Operadores Celulares, já houve voto do ministro Marco Aurélio. Já houve o voto do ministro Marco Aurélio. Então, está computado o voto, o sucessor na cadeira é o ministro André Mendonça, Vossa Excelência, então, nesse caso, não vota. Bem, então eu passo a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator da ação direta de constitucionalidade 5399 e ação direta de constitucionalidade 6191. Posteriormente, eu vou passar a palavra ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator dos embargos de declaração. E a votação se dará como ontem nós esclarecemos. Ministro Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes e ministro Edson Fachin.
E, portanto, eu vou votar conjuntamente nos meus dois. Tá bem. E depois votarei no ministro Luiz Roberto Barroso. Alexandre. Na verdade, tem pele clara, cabelos grisalhos, usa toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata rosa. 5399 e 6191 da minha relatoria, que tem o mesmo objeto. Em ambas, se questiona a Lei 15.854 do Estado de São Paulo, que obriga fornecedores de serviços contínuos a estenderem o benefício de novas promoções a clientes pré-existentes. É fácil de explicar. A lei classifica como prestadores de serviços contínuos, entre outros, mas essencialmente, as concessionárias de serviços públicos, telefonia, energia elétrica, água, gás, as operadoras de TV por assinatura, os provedores de internet, as operadoras de plano de saúde e o serviço privado de educação. Então, o que a lei faz é estabelecer que se qualquer um desses prestadores de serviço der um benefício promocional para atrair novos clientes, esse benefício dado para atrair novos clientes tem que ser automaticamente estendido aos clientes que já existem em relação àquele serviço. E se não o fizerem, prevê a lei, estão sujeitos a uma série de penalidades de natureza pecuniária. Há duas preliminares aqui, presidente, que cumpre enfrentar, embora brevemente. A primeira das ações, a 5399, foi ajuizada pela Associação Nacional das Operadoras Celulares, a ACEL, foi aqui representada pelo doutor Saul Tourinho. E a ação 6191 foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos em pauta, processos sobre leis estaduais que tratam da obrigatoriedade de prestadoras de serviço de estenderem benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Pelo doutor José Roberto Kovac. Aqui, em relação à legitimidade, é preciso fazer um recorte importante, porque a lei atinge diversos fornecedores de serviços, mas a ACEL só representa os prestadores de serviços de natureza celular. E a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a CONFENEM, só representa os serviços de educação. Portanto, eu estou admitindo a legitimação ativa deles na área da respectiva pertinência temática e não, evidentemente, relativamente aos serviços que não são prestados por pelas empresas filiadas a essas entidades. De modo que eu estou conhecendo parcialmente do pedido relativamente à telefonia celular e relativamente às instituições de ensino, e não relativamente a outras empresas que fornecem os serviços. Portanto, para dizer de uma forma mais objetiva, presidente, admito a legitimação ativa de ambas, dentro deste recorte da sua área de pertinência temática, pelo que eu estou conhecendo parcialmente do pedido, e já temos precedentes assim, e não vejo necessidade de destacar, porque essa é uma questão relativamente óbvia. Há duas questões jurídicas postas aqui, presidente. A inconstitucionalidade formal, por ausência de competência do Estado para dispor sobre a matéria, e uma inconstitucionalidade material por interferência com a livre iniciativa e com o mandamento da proporcionalidade. E, portanto, eu enfrento cada um desses argumentos da inconstitucionalidade formal e da inconstitucionalidade material, fazendo um recorte para as instituições de educação e para as empresas de telefonia. Inicio, portanto, a análise pela ADI 6191, em que o pedido foi conhecido no que diz respeito à prestação do serviço privado de educação. A
Afasto a alegação, presidente, de que se trata de matéria relacionada às diretrizes e bases da educação nacional. Na minha visão, a competência prevista no artigo 22, inciso 24 da Constituição, implica o poder de legislar com exclusividade sobre a orientação e o direcionamento que devem conduzir as ações em matéria de educação, assim como definir as bases, isto é, os elementos que conferem sustentação e coesão à educação nacional. A lei impugnada não trata de matéria curricular, nem de questões essencialmente relacionadas à educação. Ela trata tão somente da extensão de promoções e de descontos a alunos antigos, de forma a interferir na relação comercial com as instituições de ensino. Portanto, presidente, a primeira coisa que eu afirmo é que uma lei que manda estender a alunos antigos as promoções que são concedidas a novos alunos não trata de matéria de educação. Nós não estamos falando aqui de currículo, nós não estamos falando aqui de bases da educação, e sim de uma relação contratual entre estudante e uma escola privada. Em segundo lugar, cabe analisar se esta é uma questão consumerista, ou seja, se estamos lidando com a proteção do consumidor ou se estamos lidando mais genericamente com relações de direito civil. Existe, de fato, uma zona de interseção entre essas duas categorias, o que é comum na análise da constitucionalidade formal de leis. No caso em exame, todavia, a lei interfere de forma genérica em um número considerável de relações contratuais pré-existentes, sem que se esteja diante de uma conduta lesiva ou abusiva do prestador do serviço que atente contra o consumidor. A lei altera as bases de relações contratuais estabelecidas, seja entre instituições de ensino e seus alunos, seja entre empresas de telecomunicações e seus clientes em cenário de normalidade. Portanto, presidente, e já antecipando a divergência, porque essa é uma matéria complexa no plenário, saber exatamente quando uma questão é predominantemente uma questão de direito do consumidor ou não, eu estou assentando como premissa do meu voto que nós estamos lidando com uma relação contratual entre a escola e o seu aluno e não com uma relação de consumo. Por isso, penso eu, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade formal da norma, por violação ao artigo 22, inciso 1 da Constituição, que dá à União a competência privativa em matéria de direito civil, matéria legislativa civil. O plenário do Supremo examinou questão semelhante em julgamentos recentes, que discutiram a constitucionalidade de leis estaduais que determinavam a concessão de descontos nas mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de emergência da Covid-19. E, na oportunidade, prevaleceu o entendimento de que tais leis violam a competência da União para legislar sobre direito civil, por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se a competência concorrente dos Estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores. E cito aqui dois acórdãos que tiveram a redação para acórdão do ministro Alexandre de Moraes, cuja decisão eu transcrevo. Portanto, quando se discutiu o desconto nas mensalidades em razão da Covid-19, o Supremo tratou como uma questão de direito civil e não como uma questão de educação. No mesmo sentido, foi o entendimento do plenário na ADI 6484, sob minha relatoria, quando o tribunal declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que determinava a suspensão temporária da cobrança de créditos consignados, enquanto perdurasse a Covid-19. Em julgamento unânime, prevaleceu o entendimento de que se violava a competência privativa da União para legislar sobre o direito civil, na medida em que a lei interferia de maneira genérica
em todas as relações contratuais estabelecidas entre servidores públicos e instituições financeiras. E o tribunal afastou a alegação de que seria matéria consumerista. Acrescento ainda, presidente, como último tópico, na questão envolvendo as entidades de educação, apenas para esclarecimento, registro que não se ignora que, em outras oportunidades, este tribunal já reconheceu a constitucionalidade de leis estaduais que disciplinaram aspectos da relação contratual estabelecida entre instituições de ensino e seus alunos, por entender que se estava diante de uma relação de consumo. Mas são hipóteses diferentes, cabendo aqui fazer um distinguishing. Menciono a ADI 3874, sob minha relatoria, na qual se declarou a constitucionalidade de lei estadual que proibiu a cobrança por provas de segunda chamada e finais. Naquele caso, a lei visava a coibir uma prática específica lesiva ao aluno. Por isso, é possível considerar que o intuito era regular dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 24, inciso 8. Portanto, presidente, nós tivemos uma decisão no plenário importante em que nós validamos uma lei estadual que proibia a cobrança dos alunos por realização de provas de segunda chamada. Mas realizar prova de segunda chamada é uma questão essencialmente educacional e não uma questão contratual de direito civil. Não é isso, a meu ver, que faz a lei aqui impugnada. A intenção não é impedir uma prática abusiva específica. Trata-se de estender promoções a todos os alunos pré-existentes, o que significa interferir em todas as relações contratuais já constituídas, sem que o prestador do serviço tenha praticado conduta lesiva ao consumidor. Portanto, considero uma drástica intervenção em relações contratuais pré-existentes como atos jurídicos perfeitos, você obrigar por lei a se dar uma vantagem que não está prevista no contrato anteriormente celebrado. Cito uma vez mais o voto do ministro Alexandre de Moraes na ADI 6435, justamente fazendo a diferenciação entre o que seja educação e matéria contratual civil. Portanto, presidente, eu considero que há inconstitucionalidade formal na parte em que a legislação estadual de São Paulo se aplica aos serviços de educação, aos serviços privados de educação. E agora falo a parte que toca aos serviços de telecomunicações, e em seguida concluo. Na ADI 5399, o pedido foi conhecido com relação aos serviços de telefonia móvel, que a Constituição, nos seus artigos 21, 11 e 22, 4, atribui à União tanto a competência administrativa quanto a competência legislativa. Esses dispositivos são claros ao afirmar que cabe à União privativamente explorar os serviços de telecomunicações e legislar a respeito de tais serviços. E entre eles se encontram os serviços de telefonia móvel. A Constituição atribui também ao poder público a obrigação de legislar sobre, aspas, o regime das empresas concessionárias e permissionárias dos serviços públicos, bem como sobre os direitos dos seus usuários. É o que diz o artigo 175, parágrafo único, incisos 1 e 2, e não há dúvida de que os serviços de telefonia são serviços concedidos. Assim, o Estado de São Paulo, ao editar a Lei Estadual 15.854 e criar a obrigação para as concessionárias de serviços telefônicos móveis de estender aos clientes antigos as promoções oferecidas aos novos clientes, violou formalmente a Constituição por usurpação de competência de outro ente federativo. A legislação estadual interfere no equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão celebrados pela União com empresas privadas que são objeto de regulação específica. A regra de ouro deve viger tanto no gasto público como, tanto quanto possível, no gasto privado,
não se imporem ônus que não foram previstos contratualmente nem foram quantificados na equação econômica financeira do contrato. Portanto, eu considero, presidente, que em ambos os casos há inconstitucionalidade formal por incompetência do Estado para legislar, tanto sobre direito civil quanto sobre telecomunicações. Adianto, em conclusão, que também considero que há inconstitucionalidade material por violação aos princípios da livre iniciativa e da proporcionalidade, pelas razões que enuncio brevemente. Os dispositivos processos sobre leis estaduais que tratam de obrigatoriedade de prestadores de serviço de estenderem benefício de novas promoções aos clientes prestadores de serviços façam promoções e ofereçam descontos com a finalidade de angariar novos clientes, sem que isso signifique conduta desleal ou falha na prestação do serviço a clientes pré-existentes. No recente julgamento das ADPF 706 e 713, o plenário do Supremo entendeu que a imposição de descontos lineares e automáticos em contratos celebrados entre alunos e instituições de ensino, sem considerar as peculiaridades de cada relação, representava violação à livre iniciativa e à proporcionalidade. Na ocasião, a hipótese dizia respeito à concessão de descontos em razão da pandemia da Covid-19. Com a migração das atividades educacionais para plataformas virtuais, um conjunto de decisões que determinava a concessão de descontos para os alunos, ao argumento de que as instituições de ensino teriam tido uma redução de seus custos, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e penso que as mesmas considerações desenvolvidas no precedente que acabo de mencionar são aplicáveis ao presente caso. A lei impugnada determina a extensão de descontos a clientes pré-existentes em uma situação de normalidade, isto é, de maneira independente do contexto da pandemia da Covid-19. Isso significa uma ingerência ainda mais relevante em relações contratuais previamente estabelecidas e, portanto, ofensa mais grave ao princípio da livre iniciativa. O ponto que quero demonstrar aqui, presidente, é que se mesmo durante a pandemia nós consideramos que um desconto linear a todos era inconstitucional, esta imposição, em situação de normalidade me parece mais inconstitucional ainda, porque a promoção para angariar novos clientes é uma prática comercial legítima e, a meu ver, violaria a livre iniciativa impor-se ao empresário e à empresa, sempre que quisesse oferecer um benefício a novos clientes, o estendesse a todos os demais. Portanto, presidente, eu, como sempre faço, concluo como tese de julgamento a seguinte: o meu dispositivo é julgo parcialmente procedente o pedido, declaro a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º, parágrafo único, incisos 1 e 5 da Lei 15.854 de 2015 do Estado de São Paulo, com a fixação da seguinte tese de julgamento: é inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviços de ensino e de telefonia celular a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. É como voto, presidente. Anotei o voto de Vossa Excelência, mas vou colher os votos depois do intervalo, porque vamos dar a palavra para o ministro Alexandre de Moraes, que só nos embarque de declaração vai fazer relatório e voto, e votamos já em bloco, a começar pelos destaques. Está bem, ministro? Está bem, ministro? Então, eu suspendo os trabalhos pelo tempo regimental para nós fazermos nossas audiências e voltaremos a seguir.